Começou aí. This call is now being recorded. Opa, tudo certo. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado, né? A gente já falou em estudos passados sobre a lei de Deus, a importância da lei de Deus no julgamento, e hoje eu quero falar especificamente sobre o sábado. Qual que é a função do sábado no papel da salvação, né? Quem estabeleceu o sábado? Será que de fato o sábado é o dia verdadeiro para ser observado? Por que nós não observamos o domingo? Por que nós não guardamos o domingo? Então, essas e outras perguntas a gente pretende responder durante o nosso estudo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma objeção ou alguma colaboração, você pode me interromper a qualquer momento para a gente que a gente participa, que a gente responde as dúvidas, tá bom? Combinado? Eu acho que todo mundo já ouviu ou já viu aquela história das casas que foram construídas. Uma foi construída sobre a areia e outra foi construída sobre a rocha. Eu gostaria de começar falando rapidamente sobre aquela casa que foi construída na areia, né? Hoje, com a tecnologia, inclusive eu tenho um amigo que é engenheiro civil, é possível sim que você construa, que você execute um empreendimento na areia, mas é uma situação de alta tecnologia, vários estudos, mas é possível. Mas só que quando Jesus disse, ou Jesus falou esse provérbio sobre a casa construída na areia, não existia essa essa tecnologia de hoje. Mas só que, basicamente, o que Jesus quis dizer naquela época? Jesus disse assim: olha, aquela casa que é construída sobre areia, devido à fragilidade da areia, ela não é consistente. Rapidamente, havendo uma chuva, ela vai cair. Jesus quis falar assim: olha, a base dela é frágil. Resumidamente, a base da casa é frágil, né? Ela é frágil, essa base. E Jesus nos aconselhou que nós devêssemos construir a nossa casa sobre a rocha, porque a rocha é um elemento sólido, composto de diversos elementos químicos que lhe traz uma robustez, uma solidez, né, uma firmeza. Então, por isso que Jesus falou: olha, se você quer construir a sua casa, construa sobre a rocha, porque pode vir vento, pode vir água, e essa casa não vai ser destruída, porque ela foi construída sobre a rocha. Por isso, minhas amigas, que hoje é muito importante que nós construamos a nossa fé, a nossa base bíblica sobre a rocha. Hoje nós temos diversas doutrinas, diversos ensinamentos que por si só não se sustentam, e se nós construirmos a nossa fé com base em doutrinas que não se sustentam, certamente nós cairemos juntamente com essa doutrina. Por isso que é muito importante que nós estudamos, né? Que nós estudemos, desculpa, que nós estudemos a palavra de Deus e tão somente ela nos dê as respostas para as nossas dúvidas, que as verdades sejam tiradas tão somente da Bíblia e na medida do possível, na medida do necessário, e é necessário, nós vamos sim ensinar o que é certo à luz da Bíblia e o que a Bíblia fala que não é o correto. Então, hoje, nós vamos dar um tema muito sensível, que é justamente sobre o sábado. Vocês que estão nos ouvindo aí, provavelmente já se depararam com alguém que disse: olha, o sábado foi abolido
por Deus. O sábado, ele não precisa de nenhuma forma ser guardado. Nós vamos estudar durante os nossos momentos que estivermos aqui, que esse tipo de afirmação, muito embora é proferida por pessoas sinceras do coração, que assim elas aprenderam, é uma doutrina, é uma afirmação muito perigosa, perigosíssima, que pode pôr em xeque, né, a salvação. E nós vamos entender o porquê que o sábado é tão vivo quanto a história da cruz. O sábado é tão válido quanto a própria história de Jesus Cristo, de Deus e etc. E nós estudamos no nosso encontro passado que existe uma norma de Deus, uma norma. Nós seremos julgados por uma norma. E essa norma é a lei de Deus. E essa norma são os 10 mandamentos de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre esses mandamentos. E como também foi bem enfatizado, não sei se. Eu acho que a Maria, você não participou do estudo anterior, né, Maria? Você não pôde participar. Nós, Maria, fizemos uma analogia dos 10 mandamentos de Deus como uma corrente. Existe um texto bíblico que está em Tiago, que foi mencionado no estudo anterior. Deixa eu ver se eu consigo achar minhas anotações aqui. Bom, minhas anotações se perderam, mas eu posso encontrar esse texto bíblico no final do estudo e colocar no grupo. Que, resumidamente, diz assim: não adianta guardarmos um só mandamento e não observarmos os outros. Por exemplo, o que adianta eu não adulterar, mas eu furtar? O que adianta eu desonrar o meu pai e a minha mãe e querer amar o meu próximo? Qual que é o pano de fundo dessa afirmação, dessa alegoria, dessa analogia, dessa figura que você está vendo aí na imagem? Que a lei de Deus, ela é uma corrente. Uma corrente, ela só é perfeita se todos os elos estiverem ligados. Quebrou-se um elo, acabou, não existe corrente. Então, a gente tenta refutar aquela ideia de que eu posso guardar um mandamento e observar 9. Ou eu posso guardar 2 e observar 8. Muitos tentam dizer que o sábado foi abolido. E com base nisso, não, eu posso guardar os outros mandamentos menos o sábado. Não é válido. Nós vamos verificar que a Bíblia não autoriza, que a Bíblia não dá condição de validade para esse tipo de afirmação. Ou você guarda os 9, ou você não guarda os 10 mandamentos, ou você não guarda nenhum. É mais ou menos isso que Tiago fala. Se você tropeçar em um, você é culpado de tropeçar em todos. Por isso que é bastante importante a gente ter em mente que não adianta eu guardar o mandamento e esquecer o outro. Tenham essa situação em mente. E será que Jesus, ele engrandeceu a sua lei, os 10 mandamentos, quando Jesus esteve aqui? Vamos ver no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de 21 a 22, e depois o versículo 27 ao versículo 28, que é o que nós vamos começar a ler, né? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito ao quê? A julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, tá? Gente, só uma curiosidade, eu vou abrir um breve parênteses. Esta palavra inferno não é como que se propaga ou como que se ensina nos nossos dias atuais, de um lugar
onde almas ruins ficam lá queimando pela eternidade. Esse ensinamento não existe, tá bom? Se nós pegarmos os originais, que nesse caso são os originais gregos, a gente vai ter outro significado para a palavra inferno, tá bom? Por exemplo, um exemplo, nós estudamos lá atrás de que a sepultura é chamada como inferno também, mas não é um inferno de fogo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas terminologias. Mas aqui nós não estamos falando de um inferno que queima eternamente, um sofrimento perpétuo. Não, não existe. Não existe, tá bom? A gente pode tocar nesse assunto num momento posterior. Quando nós formos estudar, por exemplo, sobre algo a respeito do Apocalipse, nós vamos entender o que significaria a palavra inferno, tá bom? Continuando a nossa leitura. E ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Perceba, minhas amigas e meus amigos, né, que talvez posteriormente estarão assistindo esse vídeo, de que Jesus, de nenhuma forma, em suas palavras, disse: eu estou anulando a lei. Seja o primeiro ao 10º mandamento. Jesus não disse isso. E só para que vocês tenham uma ideia, essas citações de Jesus, elas remetem claramente aos 10 mandamentos. Não adulterarás. Voltamos aqui, olha. Não matarás. Jesus faz referência, ele cita os 10 mandamentos aqui. Então Jesus em nenhum momento veio falar assim: gente, eu vim abolir algo ou alguma coisa. Ao contrário, Jesus enalteceu os seus mandamentos. Jesus deu o verdadeiro significado aos seus mandamentos. Jesus ampliou a correta interpretação de suas leis. Ele simplesmente fez um caráter, ele agiu de uma forma a ampliar o real significado da lei de Deus. Naquela época, uma época bastante conturbada, uma época em que aquelas pessoas que se diziam doutores e mestres mestres da lei agravavam o seu povo com fardos, com situações enfadonhas, com situações que eles não tinham nenhum prazer em guardar a lei de Deus. Imagine só, na época de Jesus havia mais ou menos 600 para mais regulamentos de como guardar a lei de Deus. Era uma coisa muito triste. Você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo. Para que vocês terem uma ideia, por exemplo, no sábado não podia cuspir no chão. Por que não podia cuspir no chão? Porque os doutores e mestres da lei diziam que, ao cuspir no chão, eventualmente eu posso estar regando alguma semente ou alguma planta que está ali germinada e eu vou criar uma ação para que ela desabroche. E isso seria trabalhar ao sábado. Olha que absurdo. Outra situação corriqueira, você não podia andar mais de 2.000 metros. 2 quilômetros no sábado, até chegar ao pôr do sol. Você não podia, por exemplo, carregar um lenço no bolso, porque você estaria dando o trabalho de carregar um lenço, isso transgrediu o sábado. É óbvio que essas leis nunca existiram à luz da Bíblia. O sábado, ele não foi feito para ser um fardo na vida do homem, e sim uma bênção. E Cristo teve a missão de mostrar como
que se deve guardar o sábado. Cristo, por exemplo, curou no sábado. Olha que maravilha! Cristo perdoou pecados. Cristo permitiu isso no sábado. E não podia fazer isso. No sábado você não podia ajudar ninguém. Para vocês terem uma ideia como que era o legalismo naquela época. Então Cristo veio ensinar a forma correta de como se deve guardar a lei. Continuamos. Quantos são os mandamentos de Deus? Eu acho que vocês têm noção e contato, né? Vocês têm uma noção, já tiveram contato de quais são os mandamentos de Deus, né? Quantos são? São 10 mandamentos, né? Podemos ver isso lá em Deuteronômio 4:13, que diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Aqui, meus amigos e amigas, está dizendo que são 10 os mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos foram dados lá no Sinai em tábuas de pedra. Eles foram dados lá no Sinai. E veja bem, não é que a partir daquele momento que os mandamentos tiveram validade. Naquele momento no Sinai, em que Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus, com o seu próprio dedo, escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, ele estava simplesmente positivando, colocando de forma física, podemos assim falar, os 10 mandamentos que existiam desde a eternidade, que foram criados e dados no Éden. E, a partir daquele momento, os mandamentos eles eram transmitidos de forma oral. E em dado momento, que foi lá no Sinai, Deus positivou esses mandamentos em 2 tábuas de pedra. Então, assim, né? O mandamento foi para todos, não para um determinado grupo, os judeus. Infelizmente, alguns dizem que os mandamentos foram dados somente para os judeus, que só os judeus deveriam guardar o sábado. Não, não é. Naquela ocasião, os mandamentos foram dados para os judeus no Sinai, foram positivados. Mas eles já existiam desde a criação do mundo. Adão e Eva eram judeus? Não, não eram. Os judeus não passaram a existir milênios depois. E já no céu existiam os 10 mandamentos, já existiam, né? Continuando aqui, o que Jesus disse então acerca do 4º mandamento? O que Jesus nos disse acerca do 4º mandamento? E eu já adianto para vocês, muitas pessoas sinceras de coração utilizam esta passagem de Marcos 2, capítulo 2, versículo 27 a 28, para dizer que o sábado foi abolido. Vamos ver que isso não tem embasamento bíblico. Dentro de todo o contexto, isso não tem como ser sustentado. E Jesus assim disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vamos lá. Vamos entender esse texto. Maria, a Laís e a Débora e eu, né, trabalhamos a semana toda. Creio que arduamente, né? Imaginem se não estivesse, se nós não tivéssemos um dia para descansar.
A nossa vida é ser uma vida cheia de loucuras, trabalhando de domingo a domingo, domingo a domingo, sem um dia para descansar. Então vem Deus e nos presenteia. Olha, eu vou criar o sábado para que você descanse. Pronto. Essa é a verdadeira aplicação dessa passagem. Deus, como nosso Criador, ele sabia, e muito bem, que precisaríamos de um descanso físico. E por conta disso, Deus criou o sábado para que nós descansássemos. O sábado não precisava de um ser humano. Ao contrário, o ser humano precisava de um sábado para descansar. O ser humano precisava de um sábado para descansar. Um dia de você parar tudo. Venerar o verdadeiro Deus da criação. O Deus que nos salva. Um Deus que nos ama. Então vocês conseguiram entender que o sábado, ele foi criado para o ser humano, não porque o sábado precisava do ser humano. Ao contrário, o ser humano precisava e muito do sábado, ou precisaria muito do sábado. Como eu disse para vocês, infelizmente na época de Jesus, e por conta daqueles episódios, é que muitas pessoas atacam o sábado. Por conta daqueles episódios que eu contei que eu contei para vocês sobre os legalistas da lei, que muitos falam que Jesus veio abolir o sábado justamente por conta desse legalismo. Mas não é. E não foi. Na verdade, o sábado é um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Quando Deus estabeleceu o sábado no Éden para os nossos primeiros pais, Deus estava fechando uma aliança com eles. Uma aliança cujo contexto demandava obediência, demandava amor. Deus queria que os nossos primeiros pais, e consequentemente a gente também, nos dias atuais, parássemos um único dia para que nós pudéssemos, através de uma forma reverente, reconhecer que Deus é o Criador de tudo e de todos. De que Deus é Ele quem nos sustenta. E acima de tudo, é Ele que nos redime, é Ele que nos salva. Essa é a aliança. E nós deveríamos viver no contexto dessa aliança. Aí você pode me questionar. Tá, mas... eu já ouvi na Bíblia que existem várias alianças. Novas alianças. Sim. Nós temos diversas alianças. Nós temos alianças abraâmicas, alianças davídicas e etc. Mas a aliança do sábado é uma aliança de caráter eterno. E se ela foi quebrada, não foi por vontade de Deus. Foi pelas ações dos seres humanos. E Deus restaura essa aliança. Não que ele dê a essa aliança novos ditames, novas regras. É apenas caráter restaurativo. Restabelece essa aliança, nos resgata da rebelião e nos traz de volta para essa aliança. Vocês acham que o sábado foi observado no Novo Testamento?
Bom, eu creio que você já tem a resposta em mente, que eu já comentei que na época de Jesus, o livro estudado, ou os livros estudados, eram era o Antigo Testamento. Que nós temos ali os Pentateucos, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e demais os livros dos profetas. Então, aquela comunidade daquela época observava sim o sábado. Inclusive, Jesus observou o sábado. Vamos mostrar através da leitura de alguns textos. Lucas, capítulo 4, de 16. Capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. Dois textos mostrando que o costume de Jesus era ir aos sábados na sinagoga, ensinar sobre a sua lei, ensinar diversas coisas no sábado. Ora, se Cristo veio então para abolir o sábado, por que ele fazia questão de ir na sinagoga ao sábado? Se Cristo fosse um rebelde, quisesse desafiar o sistema e abolir o sábado, Cristo iria na sinagoga no domingo, na sexta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas não no sábado. Se Cristo quisesse abolir, quebrar todos os paradigmas daquela época, ele faria o contrário. Mas não, ele não fez. Ele afirmou. Lucas 23, de 54 a 56. Diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, o que elas fizeram? Descansaram segundo o mandamento. Os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que conviviam com Jesus, guardavam o sábado. Se Cristo veio morrer para abolir o sábado, por que então elas não seguiram o suposto conselho de Jesus e não observaram outro dia e foram observar logo o sábado? Vocês viram que são perguntas e contextos que, devidamente estudados, vocês conseguem observar, sem uma análise muito profunda, de que de nenhuma forma Cristo veio abolir o sábado. Nem uma forma. Ah, mas eu já ouvi, eu já li na Bíblia que fala abertamente que Jesus ele veio abolir uma lei aí. Tem uma lei que ele veio abolir. Que ele cravou essa lei lá na cruz. Sim, tem esse texto. Tem. Não é o momento da gente estudar, mas eu adianto para vocês. E eu até louvo, porque Jesus veio abolir essa lei. Mas não é o sábado, é a lei cerimonial. Nós não estudamos ainda sobre o santuário. Mas, de uma forma bem didática, para que o povo de Israel não esquecesse a dinâmica da salvação. Qual que é a dinâmica da salvação? Eu contei para vocês. Assim, nós temos o pecado que entrou no mundo, correto? Só que, a partir daquele momento, o homem passou a ser mortal e passou a estar apto, habilitado para a morte eterna. Ponto. Pronto. A não ser que alguém viesse no lugar dele
e morresse e apresentasse uma vida imaculada para livrar ele da morte eterna, ele morreria eternamente. Então, qual que é a dinâmica da salvação? Substituição da vida pecaminosa do ser humano por uma vida perfeita. E essa vida perfeita vai carregar sobre si toda a condenação da lei. Até porque a lei diz o seguinte: que o salário do pecado é a morte eterna. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Ou seja, a partir do momento que eu transgrido a lei, o meu troféu é a morte eterna. A minha retribuição é a morte. Então, alguém teria que vir e morrer no meu lugar. Como que Jesus materializou essa situação para o povo de Israel, o povo antigo? Ele pediu para que construísse um santuário. Nós não vamos entrar em detalhes do santuário, porque é um estudo mais complexo. Nós podemos estudar um dia sobre esse tema. Mas, nesse santuário, existia um ritual em que eles pegavam um cordeiro, eles aspergiam o sangue desse cordeiro no altar, e esse cordeiro era sacrificado. Não, antes dele ser sacrificado, a pessoa que levava o cordeiro, ela colocava a mão sobre o seu cordeiro, sobre esse cordeiro e confessava todos os seus pecados. E esse cordeiro era sacrificado para significar que que aquele cordeiro, o que a pessoa transferiu o pecado para aquele cordeiro, e esse cordeiro foi morto para que aquela pessoa que depositou seus pecados ali fosse perdoada. Então tem esse caráter substitutivo. Mas isso era materialização mesmo. Isso acontecia, não era imaginação. Quando Cristo veio aqui na Terra, ele era o próprio Cordeiro. E com sua morte na cruz, cumpriu-se tudo o que estava descrito lá no santuário. Então, a partir da morte de Cristo na cruz, não precisava mais eu pegar um cordeiro, confessar os meus pecados, matar o cordeiro, para que esses meus pecados fossem transferidos para ele, né? E ele fosse morto por conta desses pecados. Então, Cristo foi a mais perfeita, o mais perfeito cumprimento dessa profecia e dessa materialização do santuário. Por isso que quando fala que Cristo na cruz anulou a lei, não foi a lei moral, os 10 mandamentos, foi a lei cerimonial. Imagina, amigos e amigas, se hoje nós tivéssemos que matar cordeiro para termos nossos pecados perdoados e termos acesso à salvação. Seria complicado. Basta hoje que nós confessemos os nossos pecados, que nós aceitemos o sacrifício de Cristo e a sua vida é apresentada em nosso lugar, e nós assim somos salvos pela graça de Cristo. Continuando aqui. Segundo Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo guardou o sábado. Um seguidor de Cristo. Paulo guardou o sábado. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como os gregos. Paulo guardava o sábado. Então Cristo não veio abolir o sábado de nenhuma forma. Segundo Jesus tinha, como nós já comentamos, tinha um hábito de ir à igreja aos sábados. E se o intento dele fosse anular, abolir, destruir o sábado, obviamente Jesus faria totalmente ao contrário. Para aqueles que são estudantes, se há um revolucionário,
que quer mudar alguma coisa, que quer quebrar o sistema, ele vai fazer justamente tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Em franca e deliberada rebeldia. Se existe uma placa falando no, aqui é proibido virar à direita, o rebelde vai virar à direita. Jesus não fez isso. Se Jesus quisesse abolir o sábado, Jesus não guardava o sábado, guardava outro dia. E será que o nosso Jesus, ele transgrediu o sábado? Marcos capítulo 3, versículo 2 a 5 nos responde, né? Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha, para vocês terem uma ideia, os doutores da lei, os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, eles queriam acusar Jesus pelo fato de Jesus curar no sábado. Uma pessoa, segundo esse grupo de pessoas, promover o bem ao sábado era pecado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito? Lhes perguntou para quem? Para toda aquela multidão, inclusive os escribas e fariseus que ali estavam. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indagando, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: estende a mão, estende-a. E a mão lhe foi restaurada. Que coração insensível daquelas pessoas. Era preferível que essas pessoas, que o doente convalescesse, que o doente sofresse, mas não podia ajudá-lo, curá-lo. E não era a intenção do sábado. Nunca foi essa a intenção. Jesus veio mostrar: o sábado não é para isso. O sábado é para fazer o bem. É para fazer o bem para todos. Agora vamos entrar num ponto bastante interessante. Aí você me pergunta: mas por que então muitos falam que o domingo é o dia de guarda? Por quê? Vamos entender. Maria, me desculpa, você leciona qual matéria na escola ou faculdade? Chega. Eu ensino história do 6º ao 9º ano e ciências sociais no médio. Olha, estou falando com a pessoa correta. A pessoa correta. Nós vamos entrar agora, Maria, em dados históricos. E se eu aqui falar borracha, você vai me corrigir. Você vai falar: não, calma aí, isso não aconteceu. Tem algo de errado aí. Tem algo de errado, tá? Tem algo de errado. Mas assim, a Maria vai poder validar o que eu estou falando ou não. Validar em qual sentido? Porque a Maria, ela tem expertise em história, e o que eu vou contar aqui para vocês são dados históricos, ok? Não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou especialista, mas eu vou contar o contexto geral, e a Maria vai falar: não, calma aí, isso aconteceu ou isso não aconteceu. Para vocês terem uma ideia que eu não estou inventando nada da cabeça e de que eu não estou tirando tudo da Bíblia. Ah, mas você tirou tudo da Bíblia. Não, calma. Beleza, a Bíblia é a nossa regra de fé. Mas a história também nos ajuda a entender a Bíblia. Né? Porque não, a Bíblia, por si só, ela é entendível. Né? Mas a história apenas nos mostra, assim, que a Bíblia não está falando qualquer coisa. Né? Nós queremos entender um pouquinho sobre os ataques à lei de Deus. Nos ataques à lei de Deus. Vamos lá. Para a gente entender sobre os ataques da lei de Deus, a gente tem que ler uma profecia bíblica.
Maria, você que gosta de história, se nós estudarmos um dia sobre o livro de Daniel, que vem falando sobre profecia bíblica, que vem falando sobre a sucessão de reinos, Babilônia, né? Nós tivemos no contexto histórico aqui, nós tivemos alguns reis e reinados poderosos. Nós tivemos ali Babilônia, tá? É só um parênteses, né? Babilônia. Depois nós tivemos o reino Medo-Pérsia, que eram dois reinados, o reino de Medo e o reino da Pérsia, eles se juntaram, né? Depois, eu estou falando de sucessão histórica, depois do reinado da Medo-Pérsia, nós tivemos um reino inferior, que é a Grécia, comandada por Alexandre o Grande, que depois da sua morte, a Grécia ela foi dividida em 4 partes para os seus 4 generais. Não me lembro o nome, mas eu acho que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, eles dividiram o reino da Grécia em 4 partes. Depois do reino da Grécia, veio o Império Romano. O Império Romano, que teve ali o seu período de reinado. Só que dentro desse Império Romano, ele também foi fragmentado. E teve uma época que nós tivemos ali o poderio papal, que não era mais um rei que mandava em Roma, e sim os bispos. E posteriormente, essa Roma papal, ela foi dividida em 10 reinos bárbaros, né? Que nós temos ali as 10 tribos bárbaras, né? Que são visigodos, ostrogodos, etc. Não vou lembrar o nome. E, na atualidade, esse Império Romano todo fragmentado constituiu-se ali a Europa atual. Maria, falei alguma coisa de errado aqui? Não é exatamente a sequência de reinos que a gente tem nos nossos livros de história? Falou certíssimo, certíssimo. Fazia tempo que eu tinha escutado tão bem coerente como você falou. E assim, tanto quando eu estou explicando a meus alunos sobre a Grécia Antiga, eles dizem assim, tia, quando ela surgiu? Eu digo, antes de Cristo. E Cristo veio surgir quando? Então, eles perguntam muito isso. Antes de Cristo, depois de Cristo, é uma curiosidade imensa que eles têm, porque na Grécia Antiga, né, eles cultuavam vários deuses, o que predominava era o politeísmo. Sim. Então, logo quando veio Roma, aí veio a criação do monoteísmo, assim, a criação porque eles foram conhecendo. Sim. Né, tiveram as lutas por questão de terras, enfim, de territórios, mas para os alunos, principalmente o 6º ano, que eles são crianças ainda, essa curiosidade toda vez, porque o 6º ano é a antiguidade, então toda vez que eu vou falar, eu sempre comento, antes de Cristo, não tem erro, gente, antes de Cristo. Tem uma curiosidade deles, vão a todo vapor também, para saber o nascimento de Cristo. Quais foram as cidades que Cristo andou, que Cristo pregou a palavra? Então, mas você falou corretíssimo, Valdemir, meus parabéns, corretíssimo. Que isso, obrigado. Assim, eu gosto um pouquinho de história, eu sempre gostei de estudar fatos históricos, tá? Não sou um especialista, sou um curioso, mas é preciso que eu tenha esse conhecimento básico para a gente discutir o que a história tem a ver com a Bíblia, e nós vamos descobrir isso agora, tá bom? Como eu disse para vocês aí, a Maria confirmou, existiu um momento no mundo em que houve um reinado. Aqui eu vou só me ater a 2 reinados: a Roma imperial, que era aquela Roma conduzida, né, pelos seus monarcas, né? Desculpa, é isso, né? Pelos seus monarcas. E nós tivemos uma outra parte da Roma que foi a Roma papal, que foi conduzida pelos bispos e papas. Beleza, então vamos nos ater apenas a esses 2 fatos da história. Agora eu vou ler para vocês uma parte, uma citação do livro de Daniel, tá? E proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Gente,
Olha, esquisito, né? Então eu tenho uma pessoa aqui que vai proferir palavras contra os céus, contra o próprio Deus, com essas palavras ele vai magoar pessoas, pessoas assim no sentido de tentar derrubar a verdade por terra. Esse poder, ele vai mudar tempos e leis terrenas. Ele vai ter todo um poderio, todo um amparato político, religioso, ou os dois juntos, para mudar as leis terrestres, terrenas. Os santos lhes serão entregues nas mãos. Quem santos? Aquelas pessoas que permaneceram fiéis às leis originárias. Vão ser entregues nas mãos desse tirano por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá, assim, tá meio cabuloso daqui, né? Poxa, mas 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Beleza. Vamos continuar. Vamos explicar isso detalhadamente. É para vocês. Aí diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra toda a verdade, e o que fez prosperou. Gente, vamos lá, vamos entender esses textos, vamos clarificar esses textos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas essa pessoa aqui, ou esse poder que é mencionado, que vai proferir palavras contra o Altíssimo, na Bíblia ele é identificado como o chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno é um poder religioso que surgiu após a queda do Império Romano. Dissemos que o Império Romano ele é dividido em 2 partes: a Roma imperial e temos a Roma papal. E essa Roma imperial, em algum momento, ela foi fragmentada. Ela caiu. Isso foi em 476 depois de Cristo que o Augusto Rômulo, né? Ali acabou o reinado de Augusto Rômulo. Então, aquele Império Romano, ele começa a entrar em borbulhando, né? Ali nós não temos mais um imperador. Augusto, Rômulo Augusto, ele foi o último grande imperador de Roma. Só que agora, quem passa a comandar Roma? Quem passa a comandar Roma? Os bispos. A partir de 476, esses bispos, eles passaram a ter um poderio para poder, vamos assim falar, começar a governar Roma. Mas só que bispo é um poder religioso. Eles entendem de Bíblia. O que eles entendem de política? Não importa. Nós vamos aqui controlar o Império Romano, né? E foi-lhes dado bastante poder para isso. Então, a partir do momento que o Império Romano é fragmentado, é destruído, os bispos passam a comandar Roma, né? E eles comandam Roma com certa dificuldade, porque nós temos ali diversas tribos que eram contra o poder do Papa. Eles eram contra aos poderes dados aos bispos. E essas tribos, elas lutam ferrenhamente contra os bispos, que são as 10 tribos bárbaras. Só que o chifre pequeno, representado pelaquela Roma que imperava com seus papas, ela foi destruindo
cada tribo bárbara, cada tribo foi destruindo, querendo impor as suas verdades. E por fim, em 538, depois de Cristo, Roma papal obteve a supremacia, porque ela destruiu as últimas 3 tribos arianas, que eram os Zélolos, os Vândalos e os Ostrogodos. Quando Roma papal conseguiu extirpar estas 3 últimas tribos que se mantiveram, vamos assim falar, leais a certos princípios e eram contra o poderio romano, aí Roma papal começou a sua supremacia. E essa supremacia de Roma durou até 1798. Deixa eu ver se essa é a data. Exatamente. Até 1798, quando Berthier, general de Napoleão, ele invade Roma e aprisiona o Papa Pio VI. Esse general Berthier acaba com essa supremacia papal que começou em 538 depois de Cristo. E durante esse período sombrio de 538 até 1798, nós tivemos o quê, Maria? Inquisições. Nós tivemos o quê? Matança de cristãos. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos por leão. Agora vocês vão conseguir entender o que o texto de Daniel nos diz. Agora vocês conseguem entender que naquele tempo, por exemplo, vocês sabiam que foi no concílio de... qual que foi o imperador? Foi o... Ele começou... Nossa, Augusto César? Não. Justiniano. Ele que propôs a mudança do sábado para o domingo. Isso foi consolidado, claro, no Concílio de Trento em Gente, me fugiu a data, mas foi... 1400 e pouco, se não me falha a memória. Exatamente. No Concílio de Trento foi oficialmente mudado para guardar o domingo ao invés do sábado. E... pode falar. Valdemir, desculpe lhe atrapalhar, tá perfeita a explicação. Se não me falha a memória, foi nesse concílio também que eles inseriram alguns livros na Bíblia, como é a Bíblia na divisão. Foi lá. Os apócrifos. A Bíblia protestante, 66 livros, e a Bíblia a católica, né, 73, se não me falha a memória. Foi lá onde veio o surgimento desses livros. Ah, não, perfeito, Maria. Maria, agora que eu lembrei. Ele é um imperador romano que cultuava o sol. É o... Gente, Apolo, deus do sol. Não, gente, dá licença, eu vou até abrir aqui porque me fugiu. Eu fiz a anotação, me fugiu. Foi Justiniano? Deixa eu ver aqui. Justiniano... foi considerado o maior imperador do Império Bizantino, Justiniano, Gesto. Foi um dia do sol, calma aí. Dia do sol. Eu tenho. Constantino! Achei! O Edito de Constantino, agora que eu lembrei, porque Constantino ele adorava o sol. Tanto é que domingo é Sunday. O que é Sunday? Dia do sol. Então, já naquela época ali, Constantino ele já começou a mexer os pauzinhos para que se pudesse mudar o dia da a verdadeira guarda do sábado para o domingo, porque ele adorava o sol. Então, Sunday é o dia do sol. Então, esse imperador Constantino, ele já começou a mexer os pauzinhos. Não, eu quero que se guarde de domingo. E isso foi efetivado oficialmente pela Igreja Católica, conforme nós aqui comentamos, no Concílio de Trento, que foi em 1400 e alguma, que você comentou aí, né? Agora que
Recordei aqui. Vamos continuar, então, aos nossos estudos. Bom, depois desse apanhado histórico, agora vamos jogar essa história, esse apanhado histórico dentro dos textos de Daniel que nós lemos? Vamos lá? Parece difícil, mas vamos, tá bom? Olha, no texto de Daniel, ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Dá licença. Gente, dá licença rapidinho. Vou pegar aqui minha Bíblia. Aqui, achei. Vamos lá. Eu acompanho aqui com vocês, ó. O livro de Daniel, né? Gente, estudar as profecias de Daniel é uma coisa que faz você, assim, arrepiar. 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 Ó, diz assim, né? Deixa eu só voltar uns 2 slides aqui, que eu já vou anotar. Daniel 7:25. Rapidinho. Se você estiver com sua Bíblia, você pode abrir. Daniel 7:25. E Daniel 8:12. Daniel 8:12. Aqui. Vamos lá. Continuando. Ó. Ele falará contra o Altíssimo. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos. Já comentamos, né? Tentar mudar a lei de Deus. Quem tentou mudar e quem conseguiu mudar, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Vamos lá. Vamos entender. No nosso estudo bíblico, nosso entendimento bíblico, quando a gente se refere à palavra tempo, nós nos fazemos a gente faz a remissão ao contexto dia-ano. Então, ou seja, um tempo é um dia profético. Então, você anota aí. Um tempo, anota. Um tempo é igual a um dia profético. Eu estou anotando aqui, tá bom? Um tempo é igual a um dia profético. Gente, mas como assim um dia profético? Eu tenho bases bíblicas para isso, mas só que como o nosso estudo não é a intenção neste momento, eu quero dar um apanhado geral. Então, vamos lá. Um tempo é igual a um dia profético. Tá, e quanto que é um dia profético? Um dia profético é igual a um ano. Um ano. Um dia é igual a um ano profético. Então, ou seja, ele me diz assim, vamos voltar ao texto. Anotaram? Vocês conseguiram ver que um dia é igual a um ano? Ok? Ó, ele falará contra o Altíssimo. Os santos serão entregues nas mãos dele por um. Tá vendo? Agora deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui. Como se fosse. Aqui, achei o laser point. Achei. Aqui. Laser point. Ó, a caneta. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Os santos serão entregues na mão dele por um tempo. Estão vendo aqui? Um tempo. Por um tempo. Tempos. Que é não tá mais um. Não, Não está apresentando para vocês? Ah, eu acho que eu não voltei aqui, né? Espera aí que eu vou... Não, amigo. Espera aí. Ai, desculpa, é que eu voltei e esqueci de continuar a apresentação. Cadê? Espera aí.
Vou aqui rapidinho. Ai, cadê, gente? Cadê, meu pai? Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui que eu só me... Aqui, compartilhar. Deu certo agora? Tá aparecendo? Agora sim, tá sim, tá sim. Ótimo. Então vamos lá. Vou pegar o laser, a caneta, tá? Então vamos lá. Então, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então vamos lá. Ó, os santos lhes serão entregues por um tempo. Consegue ver aqui, ó? Um tempo tá marcando aí para vocês, tá, né? Tá sim. Tempos, então, tempos é um mais um é 2, ok? E metade de um tempo. Quanto que é metade de um ano? 6 meses, ok? Então, se a gente somar, nós vamos ter 3 anos e 6 meses proféticos. Agora, vamos converter 3 anos e 6 meses proféticos para dias. Mas antes, vamos lá. Ó, então, nós temos aqui, ó, 12 meses, que é referente ao quê? A esse um aqui, beleza? 12 meses. 12 mais 12, que é referente ao 2, ok? E nós temos 6 meses, que é referente a os 6 meses. Somando 3 anos e 6 meses, que é 12 mais 12 mais 12 mais 6, nós temos o quê? 42 meses, ok? Consegue acompanhar? Tá vendo na tela? Conseguiu? Vamos lá. Então vamos lá. 42 meses. Nós vamos ter que converter tudo isso para dias, para entender. Então, 42 meses vezes 30 dias, que é o calendário judaico, porque o calendário judaico ele tem 30 dias, nós temos 1.260 dias, correto? 1.260 dias. Então, eu tenho que converter. Para a gente chegar na conta correta, eu tenho que converter isso daqui. Agora é um pouquinho de matemática. Chega de história, Maria. Agora é matemática, hein? Vamos lá. Como eu disse, para cada dia significa um ano profético. Então, 1.260 dias vezes um ano, nós temos o quê? 1.260 anos. O que aconteceu, gente, em 1538, que eu falei para vocês? O que aconteceu? Supremacia papal. Quando o Papa reinou absolutamente após a derrocada das 3 últimas tribos arianas. Se eu somar 538 DC a 1.260 anos, eu vou chegar no ano de 1790. E o que aconteceu em 1790? O Papa Pio VI foi aprisionado por Berthier, pelo general Berthier. Agora, vamos voltar para o nosso texto de Daniel 7:28. E falará contra o Altíssimo. 7:25. E falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Esses 1.260 anos, como eu disse, foi o tempo em que houve a idade escura, a idade das trevas, a era das trevas em Roma. Como eu disse para vocês, ali muitos cristãos, durante esses 1.260 anos de supremacia papal, muitos cristãos morreram. Muitos cristãos foram passados a fio da espada, famílias, porque eles negaram, porque eles não quiseram negar a Cristo.
Muitos foram jogados em covas, foram dilacerados nas arenas por leões famintos. Então, essa profecia diz justamente sobre esse tempo. Quando começou a supremacia papal, durante 1260 anos, o povo de Deus, os cristãos, viveram uma época sombria. E essa época sombria só terminou em 1790, quando o Papa foi aprisionado por Berthier. E agora os cristãos não seriam mais mortos. Vocês, Maria, você que é especialista aí, você viu como o fato histórico se encaixou na história? O fato bíblico se encaixou na história? Ah, com certeza. E outra, o fato bíblico, ele é uma história. Aham. Então, assim, eles caminham juntos. É porque vem a história da sociedade, enfim, mas se você Aham. analisar, Jesus Cristo tem a história, todos os profetas têm a história, então a história em si, como ciência, ela caminha junto Aham. também com a É, bíblica. perfeito. Mas se eu te falar que isso aqui foi escrito antes dessa época, você acreditaria? Sim, Foi o que porque não tem. aconteceu. É, Exatamente. O livro de Daniel foi escrito antes mesmo de Jesus vir à Terra. E Daniel já estava prevendo o que aconteceria com os filhos de Deus. Ele já estava prevendo, e de fato aconteceu exatamente como a história nos conta. Então, ou seja, é uma coisa sensacional. Uma coisa sensacional. E aqui apenas mostrando, né? Para que vocês tomem nota, tá aqui, ó, fato histórico. Prisioneiro da Revolução Francesa. Aqui, ó, Papa Pio VI. Ó, Pio VI, prisioneiro da Revolução Francesa. Tá aqui, ó. 15 de fevereiro de 1798, né? O general Berthier entrou em Roma, proclamou a República Romana e depois o pontífice, considerado como chefe de Estado, o forçou a retirar-se na Toscana por alguns meses. O Papa viveu em Cartucha, na Florença, para evitar qualquer tentativa de libertação. Foi transferido para Florença, onde ficou ali e morreu em 1799. Então, ou seja, na verdade, aqui, ó, só dá uma mudadinha, tá? Em 1798, porque no slide tá 1790, mas não é. Façam a conta e vai dar 1798, tá bom? Depois eu mudo isso daqui, ó. Aqui é 1798, ok? Beleza. Continuando, tá. E quais foram essas mudanças que eles fizeram na que eles fizeram na que eles fizeram na lei? Quais foram essas mudanças que eles fizeram na lei de Deus? Eu trouxe para vocês, depois vocês vão ver com mais tempo, né? Depois que vocês vão ver com mais tempo, aqui desse lado nós temos a legítima lei de Deus, aquela dada no Sinai. E deste lado aqui foi a lei de Deus que foi falseada pelo homem, né? Se você perceber nesse slide aí, o que eles fizeram, o que eles chegaram a fazer com a lei de Deus, que é justamente aquela parte que fala que a verdade foi lançada por terra e etc. Esse... Ai, cadê o que eu tinha anotado aqui? Opa, cadê? Opa, cadê? Ó, se vocês perceberem, eles, aqui na lei falseada, eles tiraram o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado,
Eles tiraram esse mandamento. Mas vamos aqui, ó, leia o mandamento da lei de Deus ali ao lado, segundo mandamento. Né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. O que eles fizeram? Eles tiraram esse segundo mandamento, ok? Eles tiraram. Podem ver que não, ó, não tem nada aqui. Eles tiraram esse segundo mandamento. Eles tiraram o quarto mandamento, que é o sábado. Ora, a lei de Deus agora ficou com 8 mandamentos. Como que a gente resolve isso? Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o 10º mandamento e transformaram em 2 mandamentos. Conseguiram perceber isso? Conseguiram? Eles aboliram o segundo, tiraram o quarto e transformaram o 10º em 2 para que pudesse completar os 10 mandamentos. Então essa foi a alteração realizada pela Igreja Católica e não autorizada por Deus. E não foi. Para vocês terem uma ideia, os 10 mandamentos eles estão espraiados no Novo Testamento. Depois, com mais calma, vocês vão estudar. Deixa eu ver que horas são, para a gente não. Nós já é 11h23, eu vou correr aqui, me perdoem, também perdoem, vou correr aqui, tá? Temos aqui só mais 5 slides, então vamos passar rapidamente. Então, os 10 mandamentos, eles estão espraiados no Novo Testamento, vocês podem conferir depois com mais calma, fazendo a leitura, né? Inclusive, o mandamento aqui, ó, o do sábado, tá bom? O mandamento do sábado, ele tá espraiado, aí ele se encontra aqui no Novo Testamento, tá bom? Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Vamos ver? Quais são as características da igreja remanescente? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia da praia do mar. Continuando, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridas, o sábado é um dia muito especial, é um dia de adoração, é um dia de comunhão. Então, por que eles querem falar que o sábado foi abolido? A essência do sábado nos remete a um Deus que nos criou e a um Deus que nos redimiu. Ele é o único Salvador. Então, a partir do momento em que eu falo que o sábado não existe, eu estou falando assim, eu não acredito na criação, eu sou fruto da evolução, sem pé e sem cabeça, respeitando todos os argumentos daqueles que são a favor da evolução, mas a evolução é uma teoria, ambas são teorias, teoria da criação e teoria da evolução, ambas são teorias, você não consegue colocá-las dentro de um laboratório para testá-las, mas só que acreditar na evolução exige mais fé do que acreditar na criação. Então, se eu tento derrubar o sábado, eu falo que Deus não é o criador de tudo isso. Se eu tento derrubar o sábado, eu falo que Deus não é o meu redentor, que ele não morreu na cruz por mim. Olha que interessante. Se eu derrubo o sábado, eu tento derrubar todo o papel que Cristo veio aqui cumprir. Porque Cristo só veio aqui porque sua lei foi quebrada. E se sua lei foi quebrada, e ela é tão séria que eu disse para vocês quando eu tenho aquela historinha do reino, ela é tão séria que ela não poderia ser reparada, ela deveria ser cumprida. O legislador trouxe a solução. Qual que seria? A lei, a transgressão da lei requer morte, então morte é lateral. Meu filho vai morrer no lugar daquele que era o transgressor. Para finalizarmos, qual que é a sua decisão? O que eu desejo é que você tenha a compreensão hoje, a eternidade da lei de Deus, e que ninguém tem poder para mudá-la.
Aceito o sábado como o dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar este mandamento conforme a Bíblia me ensina. Esse é meu principal desejo, é minha principal oração. Gente, finalizamos o estudo. Vocês têm dúvidas? Vocês têm algo a acrescentar? Querem perguntar alguma coisinha? Fiquem à vontade. Só agradecer, né, Valdemir, mais uma vez, e assim, e confirmar que o domingo ele foi criado pelo ser Pelo humano, homem, exatamente. pelo homem. Pelo ser humano. Mas a Bíblia guarda Uhum. o sábado. Nós, nós que mudamos, né? Exatamente, uma artimanha humana, né? Uhum. É isso aí. Se ninguém tiver mais dúvida, nós vamos fazer uma breve oração e finalizar. Eu peço desculpa porque nós excedemos o Não, nosso que é isso. tempo, mas é um estudo muito importante, tá bom? Gente, então vamos orar aqui rapidinho. Querido Pai, nós te agradecemos por ter nos guiado durante esse estudo. Muito obrigado por revelar e nos mostrar e nos comprovar de que o sábado nunca foi abolido. O sábado é uma aliança entre ti e nós, pecadores, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma real compreensão do sábado. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, minha gente. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Conto com vocês para os próximos estudos, para a gente finalizar os nossos estudos. E espero que vocês saiam melhores do que vocês chegaram aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los e abençoá-las ricamente, tá bom? Amém. A nós Fiquem com todos. Deus. Bom domingo, uma boa semana. Tchau, tchau. Amém.